O cheiro antisséptico da clínica agarrou-se à minha roupa enquanto eu trancava a porta dos fundos. Os meus dedos atrapalhavam-se com as chaves na escuridão de outubro. 6 anos de trabalho na Paws and Care Veterinary tinham me ensinado a reconhecer a diferença entre uma noite de rotina e uma que mudaria tudo. Esta deveria ser de rotina. A minha filha Lily sentou-se no banco gasto perto da entrada, com a mochila aos pés, rabiscando no seu caderno de trabalhos de casa sob a luz fraca de segurança. Aos 9 anos, ela tinha passado mais noites nesta clínica do que a maioria das crianças da sua idade, paciente e compreensiva de maneiras que faziam o meu peito apertar com culpa. Ela merecia algo melhor do que uma mãe que não podia pagar uma ama, que a levava para o trabalho durante os turnos da noite porque não havia outra opção. Quase a acabar, querida, chamei organizando a papelada do dia. A minha melhor amiga e colega, Sarah Collins, tinha saído 1 hora antes. O seu aceno alegre e a promessa de cobrir as rondas da manhã ainda pairavam na minha mente. O som de pneus no cascalho fez-me levantar os olhos. Um SUV preto parou no estacionamento, os seus faróis cortando a escuridão. Tínhamos fechado há 20 minutos, mas as emergências não seguiam o horário comercial. Endireitei-me, observando enquanto um homem saía do lado do condutor. Grande, imponente, vestindo um fato escuro que parecia fora de lugar na nossa modesta clínica de bairro. Ele carregava algo embrulhado num cobertor, movendo-se com um propósito urgente em direção à porta. Eu já estava a procurar as minhas chaves novamente antes que ele batesse. Estamos fechados, mas se for uma emergência, comecei. E então vi o sangue a encharcar o tecido que ele segurava. O cão do meu chefe, disse o homem, a sua voz áspera de preocupação. Apanhado no fogo cruzado, ferimento de bala. O nosso veterinário habitual está fora da cidade, e este era o lugar mais próximo. Fogo cruzado. A palavra pairou entre nós, pesada de implicações que eu não queria considerar. Mas o gemido do embrulho nos seus braços tomou a decisão por mim. Tragal, disse eu, já me movendo em direção à área de preparação para a cirurgia. Lily, vai para a sala de descanso, por favor. Mãe, o cão vai ficar bem? A sua voz era pequena, preocupada. Ela herdara o meu coração mole por animais. Vou fazer tudo o que puder. O kit de emergência da Sarah deve ter o iPad dela. Podes ver alguma coisa até eu acabar. Lily arrumou as suas coisas sem reclamar. Lançou um olhar preocupado ao animal a sangrar antes de desaparecer pelo corredor. O homem seguiu-me para a sala de exames, colocando o cão cuidadosamente na mesa de aço. Um Golden Retriever, provavelmente de 3 ou 4 anos, com olhos inteligentes nublados pela dor. Qual é o nome dele? Perguntei, já avaliando a ferida. Ponto de entrada no ombro, possivelmente ainda alojado no músculo. Duke. Trabalhei rapidamente, administrando medicação para a dor e preparando-me para a cirurgia. O homem, que se apresentou apenas como Joseph, observava com o tipo de intensidade que sugeria que ele já tinha visto ferimentos piores do que este em pessoas, provavelmente. Tentei não pensar em que tipo de empregador mantinha funcionários que falavam casualmente sobre fogo cruzado, que tinham cães que levavam tiros. Como é que isto aconteceu? Perguntei. Mais para preencher o silêncio do que porque esperava uma resposta honesta. No lugar errado, na hora errada, respondeu Joseph. O chefe estava a sair de uma reunião de negócios. Uma organização rival pensou em enviar uma mensagem. A minha mão parou por um momento. Organização rival. Isto não foi um assalto aleatório ou um crime de rua. Isto era algo organizado, algo perigoso. Mas Duke gemeu novamente e eu afastei o medo. O cão precisava de mim. A cirurgia demorou 1 hora. A bala alojará-se no tecido muscular, falhando as artérias principais por centímetros. Removi-a cuidadosamente, costurei a ferida e administrei antibióticos. Quando terminei, os meus pijamas estavam salpicados de sangue e o cansaço puxava os meus ossos.
Ele vai precisar de ficar durante a noite para observação, disse eu, lavando as mãos na pia. Não posso deixá-lo sair até ter a certeza de que não há hemorragias internas que me tenham escapado. Joseph assentiu, pegando no telefone. Vou avisar o chefe. Ele afastou-se, falando em tons baixos que eu não conseguia ouvir bem. Quando regressou, algo na sua expressão tinha mudado. Avaliação, talvez. Aprovação. Fez um bom trabalho, disse ele. O chefe vai querer agradecer-lhe pessoalmente. Ele é muito exigente com o Duke. Não é necessário. A taxa pela cirurgia de emergência será paga na íntegra. Mais compensação pelo seu trabalho fora do horário. Ele tirou um cartão de visita, em branco, exceto por um número de telefone. Ele entrará em contato. Peguei no cartão, sem saber mais o que fazer. Joseph saiu pouco depois, prometendo regressar de manhã para o Duke. Verifiquei o cão mais uma vez, satisfeita por os seus sinais vitais estarem estáveis, antes de finalmente ir buscar a Lily à sala de descanso. Ela tinha adormecido no sofá, o iPad escuro ao lado dela. Peguei-a ao colo, maravilhada, como sempre, com o quanto ela estava a crescer, com o quanto ela estava a ficar demasiado grande para eu a carregar assim. Em breve, ela estaria demasiado pesada, demasiado velha. O pensamento trouxe um aperto inesperado aos meus olhos. No carro, Lily mexeu-se, piscando sonolenta. O cão está bem? Ele vai ficar bem, assegurei-lhe. Vamos vê-lo amanhã. Tu és muito boa no teu trabalho, mãe. A fé simples na sua voz apertou a minha garganta. Obrigada, querida. Enquanto a levava para casa pelas ruas silenciosas de Boston, pensei no cartão de visita no meu bolso, no homem chamado Joseph e no seu empregador que inspirava uma lealdade tão óbvia, na palavra fogo cruzado e no que significava viver num mundo onde isso era uma explicação casual. Pensei nas fotos na caixa de sapatos debaixo da minha cama, aquelas que tinha mostrado a Lily inúmeras vezes. Fotos de um jovem com olhos escuros e um sorriso fácil, tiradas há 10 anos, quando o mundo parecia cheio de possibilidades, antes de ele desaparecer sem explicação, deixando-me grávida e sozinha. Lucas Valentazzi, o único homem que eu amara. O pai sobre quem Lily perguntava com uma regularidade dolorosa, querendo saber por que é que ele tinha ido embora, se ele alguma vez voltaria, se ele pensava nelas. Eu sempre lhe dizia a mesma coisa. O teu pai amava-nos muito. Mas às vezes os adultos fazem escolhas difíceis. Não significa que ele não se importasse. Era uma mentira cuidadosa. Uma que eu tinha inventado para a proteger da verdade de que eu não sabia por que é que ele tinha partido. Porque 3 meses depois de ele desaparecer, eu tinha descoberto que estava grávida do seu filho. Porque todas as tentativas de o encontrar não tinham levado a lado nenhum. Ele tinha se transferido da Boston University a meio do semestre, mudou o seu número de telefone, não deixou nenhum endereço para correspondência. Foi como se ele tivesse sido apagado da existência. Eu tinha passado meses a tentar localizá-lo. Até contratei um detetive particular que não podia pagar. Nada. Lucas Valentazzi tinha simplesmente desaparecido. Então, eu fiz o que tinha de fazer. Terminei o meu curso enquanto grávida, trabalhando em turnos duplos para pagar a faculdade de veterinária, construindo uma vida para a Lily por pura determinação e empréstimos estudantis que ainda estaria a pagar quando ela terminasse o ensino secundário. Sarah tinha estado lá durante tudo isso, a única amiga que não se tinha afastado quando a minha vida se tornou complicada. Agora, Lily tinha 9 anos, era brilhante e curiosa, e tão parecida com o pai que às vezes doía olhar para ela. Ela tinha os olhos dele, aquele mesmo castanho profundo que parecia ver tudo, o queixo teimoso, a mente rápida que absorvia informações como uma esponja. 3 dias após a cirurgia de Duke, um envelope chegou à clínica. Dentro estava o pagamento do procedimento, generoso o suficiente para eu verificar o valor 2 vezes,
e outra coisa. Um convite impresso em papel creme pesado. Gala de caridade anual em benefício da Fundação Boston Animal Welfare. Fairmont Copley Plaza. Black tie opcional. Um bilhete manuscrito estava dentro. A sua habilidade salvou a vida de Duke. Seria uma honra se pudesse comparecer como minha convidada. Transporte e vestuário adequados serão fornecidos. Traga a sua filha, se desejar. Ela não deveria ter que esperar sozinha enquanto a mãe trabalha. Não estava assinado, mas eu sabia de quem era. O misterioso chefe que valorizava o seu cão o suficiente para enviar Joseph a correr pela cidade para um atendimento de emergência. Parte de mim queria recusar, manter a minha distância de qualquer mundo que produzisse homens que falavam casualmente sobre fogo cruzado, mas a data era um sábado. E Lily tinha pedido para ver Duke, preocupada com o retriever de bom coração que tinha gemido tão lastimosamente na minha mesa de cirurgia. E se eu fosse honesta, a curiosidade acenava para mim. Quem era este homem? Por que é que ele se importava o suficiente para me convidar para um evento de caridade? Mostrei o convite a Sarah durante o nosso almoço. Ela assobiou baixo. O Fairmont, Jessica, isso é muito dinheiro. Vais? Não sei. É estranho. Estranho como? Alguém está grato por teres salvo o cão deles. Este é um gesto simpático. Joseph mencionou organizações rivais, disse eu baixinho. Fogo cruzado, Sarah. Acho que o homem que é dono de Duke pode ser... Parei, incapaz de o dizer em voz alta. Dizê-lo tornava-o real. Tornava-o uma escolha que eu estava ativamente a considerar, em vez de algo que simplesmente tinha acontecido. A expressão de Sarah tornou-se séria. Tu achas que ele está conectado? Conectado? Uma palavra tão cuidadosa para o que ambas sabíamos que ela queria dizer. Talvez. Não sei. Provavelmente estou a pensar demais. Tu queres ir? Queria eu? A parte prática de mim sabia que devia recusar educadamente. Manter a distância profissional, evitar envolver-me com alguém cujo cão levou um tiro em fogo cruzado. Mas outra parte, a parte que esteve adormecida por 10 anos, sentiu uma pequena faísca de curiosidade. Quando foi a última vez que me vesti bem, que fui a um evento que não fosse uma função escolar da Lily? Quando foi a última vez que fiz algo só para mim? Talvez, admiti, a Lily ia adorar. Ela tem sido tão paciente, passando todo o tempo livre aqui porque eu não posso pagar uma ama. Então vai, Sarah insistiu. Uma noite não faz mal e é para a caridade. Qual é o pior que pode acontecer? Devia ter sabido que não devia fazer essa pergunta. Mesmo que hipoteticamente. O universo tinha um senso de humor sombrio sobre essas coisas. O vestido chegou 2 dias depois, entregue no meu apartamento por um estafeta. Seda vermelha escura, elegante sem ser ostentosa, com um chile e sapatos a condizer no meu tamanho exato. Dentro estava outro bilhete para sábado. Um carro irá buscá-la às 7. Ele sabia o meu tamanho, o meu número de sapato, o meu endereço. A atenção aos detalhes devia ter me deixado mais nervosa do que realmente me deixou. Em vez disso, encontrei-me a experimentar o vestido naquela noite, enquanto Lily fazia os trabalhos de casa à mesa da cozinha. Pareces uma princesa, ela suspirou quando saí do quarto. É demais, disse eu, olhando-me ao espelho, mas não o tirei. Vamos mesmo a uma festa chique? Não é uma festa exatamente. É um evento de angariação de fundos para abrigos de animais. Alisei o tecido sobre as minhas ancas. A Sarah ofereceu-se para vir conosco, ajudar a ficar de olho em ti. O rosto de Lily iluminou-se. Posso usar o meu vestido de Natal? O vestido de Natal dela era de veludo verde escuro. Comprado em saldos em janeiro passado porque tinha sido uma oportunidade boa demais para deixar passar. Com os seus caracóis escuros e os olhos de Lucas, ela ficaria linda. Sim, querida, podes usar o teu vestido de Natal.
O sábado chegou com o tipo de clareza outonal que tornava Boston magnífica, toda luz dourada e ar fresco. Passei o dia ansiosa e a duvidar. Mas quando o carro chegou precisamente às 7, elegante e preto com um motorista profissional, a excitação da Lily era contagiante. Sarah encontrou-nos no Fairmont, elegante num vestido cinzento carvão que tinha emprestado à irmã. Pronta para uma aventura? Perguntou, apertando a minha mão. O salão de baile era deslumbrante. Lustres de cristal projetavam luz prismática sobre mesas cobertas de creme e dourado. Mulheres em vestidos de grife misturavam-se com homens em fatos. Senti-me imediatamente deslocada. Uma veterinária em seda emprestada a fingir pertencer à elite de Boston. Fica perto, murmurei para Lily, que estava de olhos arregalados com as decorações. Enormes arranjos de rosas brancas e ramos pintados de dourado criavam uma floresta de elegância. Encontramos a nossa mesa perto do centro da sala. Sarah a conversar com os outros convidados, enquanto eu tentava acalmar o meu coração acelerado. Isto tinha sido um erro. Eu não pertencia ali. Devia pegar na Lily e sair antes. Olha para todos os balões, Lily exclamou de repente, apontando para um aglomerado de balões de hélio dourados a flutuar perto do teto. Antes que eu pudesse detê-la, ela escorregou da cadeira e correu entre as mesas, perseguindo os balões com a determinação de uma criança que tinha avistado algo maravilhoso. Levantei-me rapidamente, pedindo desculpa aos nossos companheiros de mesa, e seguia pela multidão. Lily, volta aqui, chamei, tentando manter a voz baixa. Mas ela era rápida, tecendo-se entre os convidados com a agilidade da juventude. Perdia de vista por um momento o pânico a surgir, e então avistei-a. Ela tinha parado, congelada no lugar, ao olhar para um homem que falava com um grupo de empresários, alto, com ombros largos, vestindo um smoking que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal, cabelo escuro com toques de cinza nas têmporas, um maxilar forte, uma aura de autoridade que fazia com que todos à sua volta parecessem diminuídos. Empurrei-me pelo último aglomerado de convidados e cheguei ao lado de Lily, agarrando a sua mão. Sinto muito, comecei olhando para o homem. Ela ficou animada com as decorações, e as palavras morreram na minha garganta. 10 anos, 10 anos a perguntar-me, a procurar, a mostrar a Lily fotografias e a contar-lhe histórias sobre o pai. 10 anos a construir uma vida sozinha. E lá estava ele, Lucas Valentasi, mais velho, mais duro, com rugas à volta dos olhos que antes não existiam, mas inconfundivelmente ele. Os mesmos olhos escuros, a mesma presença que me atraíra a ele uma década antes. Ele estava a olhar para Lily, o seu rosto a perder a cor, enquanto reconhecia o que eu tinha visto no momento em que ela nasceu. Ela tinha os olhos dele, o queixo dele, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estava a processar algo novo. Lily olhou para ele e para a fotografia que, sem dúvida, tinha memorizado da caixa debaixo da minha cama. Observei a compreensão surgir no seu jovem rosto, via juntar o homem da fotografia e o homem que estava à sua frente. Acho que tu és o meu pai, disse ela, a sua voz clara e certa no silêncio repentino que se instalara à nossa volta. Os olhos de Lucas cravaram-se nos meus, reconhecimento e choque em conflito na sua expressão. A sala parecia prender a respiração. Não conseguia mover-me, não conseguia falar, só conseguia ficar ali, segurando a mão de Lily, enquanto o meu passado colidia catastroficamente com o meu presente. O seu rosto ficou pálido, absolutamente sem sangue, enquanto me olhava. Para a mulher que ele abandonara, para a filha que ele nunca soubera que existia. O tempo fraturou-se em fragmentos. O barulho do salão de baile desvaneceu-se para um ruído estático branco. Lucas olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O seu maxilar cerrado tão apertadamente que eu conseguia ver o músculo a saltar por baixo da sua pele.
O empresário com quem ele estivera a lhe falar afastou-se, sentindo a mudança na atmosfera. A tensão repentina que fazia o ar parecer carregado e perigoso. Jessica. O meu nome surgiu áspero, incrédulo. Ele deu um passo em frente e depois parou como se alguma barreira invisível o impedisse de se aproximar. Os seus olhos desceram para Lily, que ainda segurava a minha mão, os seus pequenos dedos apertando os meus com crescente força, enquanto ela sentia que algo estava errado. Encontrei a minha voz, embora saísse mais firme do que me sentia. Devíamos ir, Lily. Anda. Espera. A mão de Lucas estendeu-se sem me tocar, mas bloqueando o nosso caminho. Por favor, espera. Não há nada a dizer. As palavras tinham gosto a cinza. 10 anos de dúvidas, de construção de muros à volta da mágoa que ele tinha causado. E ali estava ele, num smoking que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses, a olhar para a nossa filha como se ela fosse um fantasma. Há tudo a dizer. A sua voz baixou. Urgente. Não aqui. Algum lugar privado. Sarah apareceu ao meu cotovelo, o seu rosto pálido, mas determinado. Jessica, talvez devesses ouvi-lo. Eu queria recusar. Queria agarrar Lily e correr, assim como eu quisera fazer 10 anos antes, quando percebera que ele não ia voltar. Mas os olhos de Lily estavam fixos em Lucas, com uma intensidade que me fazia doer o peito. Ela tinha passado 9 anos a perguntar-se sobre o pai, a fazer perguntas que eu não conseguia responder. Não merecia ela ouvir qualquer desculpa que ele pudesse oferecer? 5 minutos, disse eu friamente. É tudo o que tens. Lucas assentiu, um alívio a cintilar nas suas feições. Apontou para a saída, e notei pela primeira vez que Joseph estava por perto, a sua presença já não coincidência. Ele sabia quando levou Duke à minha clínica, quando me observou a trabalhar, ele sabia exatamente quem eu era. Seguimos Lucas pelo salão de baile. Sarah atrás com uma mão protetora no ombro de Lily. As pessoas observavam-nos passar, a sua curiosidade evidente mesmo através de sorrisos educados. Lucas levou-nos a um escritório privado fora do corredor principal, revestido a madeira e elegante, claramente reservado para os hóspedes mais importantes do hotel. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta e virou-se para nos encarar. Na luz mais brilhante, pude ver as mudanças que 10 anos tinham gravado nas suas feições, linhas mais duras à volta da boca, fios prateados nos seus cabelos escuros, um cansaço nos seus olhos que não existia no rapaz que eu amara. Tu és o dono do Duque, disse eu, porque era mais fácil do que abordar a verdade maior que se interpunha entre nós. Sim. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que me lembrava dos estudos noturnos juntos, das manhãs de domingo preguiçosas no seu quarto de dormitório. Preciso explicar. Precisas de explicar porque desapareceste. A raiva rompeu a minha compostura cuidadosamente mantida. Porque mudaste o teu número, transferiste de escola, desapareceste sem uma única palavra. Eu estava grávida, Lucas. 3 meses grávida. Quando finalmente aceitei que não ias voltar, o seu rosto ficou lívido. Tu tentaste contactar-me? Claro que tentei contactar-te. A minha voz subiu e forcei-me a respirar, consciente de Lily a observar-nos com olhos arregalados. Liguei para todos os que consegui pensar. O teu colega de quarto disse que te tinhas transferido. O número dos teus pais estava desligado. Foi como se tivesse sido apagado da existência. Eu não sabia. As palavras saíram abafadas. Jessica, Jurote, eu não sabia que estavas grávida. Eu não sabia sobre... O seu olhar desviou-se para Lily, suavizando-se de uma forma que me apertou a garganta. Sobre ela. Por que é que foste embora? A pergunta que eu me fizera 1000 vezes, deitada acordada à noite, enquanto Lily dormia ao meu lado no nosso pequeno estúdio. O maxilar de Lucas trabalhou. O meu pai, ele descobriu sobre nós.
sobre a vida que eu estava a tentar construir, separada do negócio da família. Ele deu-me um ultimato: volta para casa e assume o meu lugar na organização ou ser cortado completamente. Sem dinheiro, sem proteção, sem família. E se eu recusasse? Ele fez uma pausa, os seus olhos assombrados. Ele deixou claro que estarias em perigo, que qualquer pessoa de quem eu me importasse se tornaria uma responsabilidade. Então tu simplesmente foste embora. A amargura coloriu cada palavra, sem explicar, sem me dar uma escolha. Eu tinha 22 anos e estava aterrorizado. A sua voz falhou. O meu pai não era um homem a quem se recusava. As coisas que ele ameaçou fazer-te se eu não cumprisse. Ele abanou a cabeça. Pensei que se eu desaparecesse completamente, se não tivesses como me contactar, seguirias em frente. Estaria segura. Segura? Eu ri, o som áspero. Eu estava sozinha e grávida, a trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade de veterinária. Mal me safando, essa é a segurança que me deste. Sinto muito. As palavras caíram por terra, inadequadas. Se eu soubesse, teria mudado alguma coisa. Desafiei. Terias desafiado o teu pai, ficado comigo, arriscado as consequências que ele ameaçou? O silêncio respondeu-me, e esse silêncio disse tudo o que eu precisava saber. A voz de Lily quebrou a tensão. Qual é o teu nome? Lucas agachou-se ao nível dela e via suas mãos a tremer ligeiramente. Lucas, Lucas Valentassi. Eu sou a Lily. Ela estudou-o com a franqueza que só as crianças possuem. Tu és parecido com as fotos que a mãe me mostrou, de quando eras mais jovem. O que é que a tua mãe te disse sobre mim? Lily olhou para mim, incerta. Assenti, dando-lhe permissão. Ela disse que nos amavas muito, mas tiveste de ir embora. Que não foi por causa de nada que eu fiz, porque eu ainda não tinha nascido. Ela disse, às vezes os adultos fazem escolhas difíceis. Os olhos de Lucas fecharam-se brevemente, e quando se abriram, estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. A tua mãe estava certa. Eu amava-a. Amou-a. E tu? A sua voz falhou. Tu és linda, inteligente. Consigo ver nos teus olhos. Eu tenho 9 anos, Lily ofereceu. Gosto de animais. Quero ser veterinária como a mãe quando crescer. 9! Lucas repetiu o número como se fosse uma oração ou uma maldição. 9 anos que perdi. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários. Não te podes fazer isso, interrompi. A minha voz cortante. Não te podes lamentar pela vida que escolheste abandonar. Tu tomaste a tua decisão, Lucas. Escolheste o império do teu pai em vez de nós. Ele levantou-se, virando-se para mim. Tens razão. Fiz a escolha errada, Jessica, e arrependo-me todos os dias desde então. Mas não posso mudar o passado. Só posso... O som de vidro a estilhaçar-se cortou-o. Num momento estávamos numa conversa tensa. No seguinte, a janela atrás da secretária de Lucas explodiu. Reagi por instinto, agarrando Lilei e puxando-a para trás de mim enquanto Lucas se atirava para a frente, cobrindo-nos a ambas com o corpo. Mais vidro choveu e senti o sussurro de algo a passar por cima, demasiado rápido para ver. O peso de Lucas pressionou-me, os seus braços enrolados em Lily e em mim, protegendo-nos do perigo. Eu não conseguia processar completamente. Fiquem embaixo, ele ordenou, a sua voz transformada de suplicante para autoritária num piscar de olhos. Joseph rompeu pela porta, arma em punho, seguido por 2 outros homens que eu não tinha notado no evento. Sniper, edifício Nordeste, um deles reportou laconicamente. Falhou por polegadas. Tirem-nas daqui, Lucas ordenou. Saída de trás. Usem o meu carro. Segurança total. E tu, chefe, eu sigo. Apenas as leve para um lugar seguro agora. Tentei processar o que estava a acontecer enquanto Joseph me puxava para cima, o seu aperto firme mas cuidadoso.
Sarah agarrou Lily, que tinha ficado em silêncio de choque. Fomos levadas para fora do escritório por um corredor de serviço que eu não sabia que existia. Escadas que pareciam descer para sempre. A garagem sob o hotel estava fracamente iluminada, cheia de carros caros que brilhavam sob as luzes fluorescentes. Joseph dirigiu-nos para um SUV preto, à prova de bala, pelo aspecto da sua construção reforçada. Abriu a porta traseira, praticamente empurrando-nos para dentro. Lily pressionou-se contra mim, a tremer. Mãe, o que está a acontecer? Não sei, querida. Envolvi os meus braços à volta dela, o meu próprio coração a martelar. Mas estamos bem, estamos seguras. Sarah deslizou para junto de nós, o seu rosto tenso de medo. Jessica, isto é uma loucura. Precisamos de chamar a polícia. Sem polícia. Lucas apareceu junto ao veículo, a respirar com dificuldade. Sangue manchava o seu casaco de smoking, embora eu não conseguisse dizer se era dele. Eles não podem ajudar com isto. Alguém acabou de nos disparar, disse eu, ouvindo a histeria a insinuar-se na minha voz. A minha filha, ao teu... A Lily. Eu sei. A sua expressão era sombria. É por isso que precisam de vir comigo, as duas. Não é seguro voltarem para casa. Estás louco? Eu não vou a lado nenhum contigo. Vou levar a minha filha para casa, chamar a polícia e eles vão matar-vos. A franqueza de Lucas cortou o meu pânico. Jessica, as pessoas que acabaram de tentar eliminar-me viram-te a ti e a Lily comigo em público, onde todos puderam testemunhar a ligação. Eles vão usar isso contra mim. Usar-nos contra ti? Usar-nos como? Mas eu já sabia. Tinha visto filmes suficientes, lido notícias suficientes, reféns, alavancagem, as pessoas inocentes apanhadas no fogo cruzado de guerras que não entendiam. Por favor, a voz de Lucas suavizou-se. Eu sei que não tens razões para confiar em mim. Eu sei que não tenho o direito de pedir isto, mas deixa-me proteger-vos. Deixa-me manter a Lily segura enquanto descobrimos quem fez o ataque e neutralizamos a ameaça. Quanto tempo vai demorar? Não sei, dias, talvez semanas, mas tenho recursos, lugares que são completamente seguros. Ficarão confortáveis. Terão tudo o que precisam, exceto a nossa liberdade. Terminei amargamente. Exceto o risco de sermos assassinadas pelos meus inimigos. O seu maxilar cerrou-se. Não vou pedir desculpa por querer mantê-las vivas. Sarah tocou meu braço. Jessica, acho que ele tem razão. Alguém acabou de tentar matar-te. No que quer que ele esteja envolvido, tu fazes parte disso agora, queiras ou não. Olhei para Lily, para o seu rosto pálido e olhos assustados, e senti o peso de escolhas impossíveis a esmagar-me. Ir com Lucas e entrar num mundo que eu passara 10 anos a evitar, ou recusar e arriscar que quem disparar aquele tiro tentasse novamente com melhor pontaria. Se fizermos isto, disse eu lentamente, se formos contigo, preciso de respostas. Respostas reais, não a versão higienizada que acabaste de me dar. Preciso de saber exatamente que tipo de perigo corremos e por quê. Lucas assentiu. Terás todas as respostas que quiseres, juro. E a segurança da Lily vem em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de ti, acima do teu negócio, acima de qualquer vingança que alguém tenha contra ti. Concordo. E preciso de contactar a minha clínica. A Sarah precisa de cobrir os meus turnos. Os meus pacientes precisam de cuidados. Eu trato disso, Sarah interveio. Não te preocupes com o trabalho. Apenas mantenha a Lily segura. Abracei-a brevemente, retirando força da sua presença. Depois olhei para Lucas, para o homem que me tinha partido o coração e me deixara sozinha, que agora oferecia proteção de que eu não queria precisar. Para onde vamos? A minha casa em Brooklyn é fortificada, privada. Ninguém entra sem passar por vários postos de segurança.
Ele subiu para o banco do passageiro da frente, dirigindo-se ao motorista. Levando-os para a propriedade. Liga antes. Pede para prepararem a suíte de hóspedes. Enquanto o SUV saía da garagem, abracei Lily e observei as luzes da cidade a desfocarem-se pelas janelas fumadas. Em algum momento na última hora, a minha vida cuidadosamente construída desabara. A independência pela qual eu lutara tão arduamente. A segurança que eu construíra para minha filha. Tudo isso se foi no espaço entre a pergunta inocente de uma criança e uma bala disparada através do vidro. Lucas virou-se no seu assento, os seus olhos escuros encontrando os meus. Eu falava a sério, Jessica. Nunca deixei de te amar. E morrerei antes de deixar alguém magoar a nossa filha. A nossa filha, ele reclamou-a com aquelas duas palavras. Reconheceu o laço que a biologia e o abandono não podiam apagar. Parte de mim queria revoltar-me com ele, exigir que ele explicasse como o amor podia coexistir com o abandono. Mas Lily estava a ouvir, e eu prometera a mim mesma, há anos, que não a envenenaria contra o pai, por muito que ele me tivesse magoado. Apenas mantém-nos seguras, disse eu baixinho. É tudo o que estou a pedir agora. Ele assentiu, e algo passou entre nós, frágil e tênue, não perdão, não reconciliação, mas talvez o primeiro passo em direção à compreensão. O caminho à frente estendia-se escuro e incerto, cheio de perigos que eu não conseguia nomear e escolhas que eu não estava pronta para fazer. Mas por esta noite, por este momento, estávamos vivas. Lily estava segura nos meus braços e Lucas sentava-se entre nós e qualquer ameaça que espreitava nas sombras. A mansão surgiu da escuridão como algo saído de um romance gótico, toda de pedra e portões de ferro que se abriam silenciosamente à medida que o nosso comboio se aproximava. Câmaras de segurança rastreavam o nosso movimento, discretas, mas inconfundíveis para quem soubesse procurá-las. Segurei Lily mais perto, sentindo o seu cansaço escorrer pelo seu corpo trêmulo. É grande, ela sussurrou, a sua voz pequena contra os assentos de couro. É temporário. Assegurei-lhe. Embora eu já não tivesse certeza de nada, a propriedade espalhava-se por o que deviam ser vários hectares em Brookline, afastada da estrada principal por uma estrada sinuosa ladeada por árvores que formavam uma barreira natural contra olhares curiosos. O edifício principal tinha 3 andares de pedra pálida com janelas altas que brilhavam nas luzes de inundação. Arquitetura clássica misturada com características de segurança modernas, criando um efeito que era ao mesmo tempo elegante e fortificado. Joseph estacionou perto da entrada principal, onde 2 homens de fatos escuros esperavam. Lucas saiu primeiro, falando baixinho com eles antes de abrir a minha porta. A sua mão estendeu-se para me ajudar a descer, e hesitei apenas brevemente antes de a aceitar. A sua palma estava quente, calejada de maneiras que eu não me lembrava de há 10 anos. A suíte azul está pronta, um dos guardas relatou. A senhora Romano preparou refrescos. O maxilar de Lucas apertou-se com o nome, mas ele assentiu. Obrigado, Michael. Diga-lhe que precisaremos de roupas para uma menina de 9 anos e a sua mãe. Tamanhos? Ele olhou para mim interrogativamente. Posso providenciar as minhas próprias roupas, disse eu friamente. O teu apartamento não é seguro para regressar agora. O seu tom era paciente, mas firme. Por favor, Jessica, deixa-me tratar dos detalhes. Dei-lhe o tamanho de Lily e o meu, odiando a necessidade, odiando a perda de controle que toda esta situação representava. Seguimos Lucas por pesadas portas duplas para um hall de entrada, que me tirou o fôlego apesar da minha determinação em permanecer indiferente. Chão de mármore, uma escadaria imponente, obras de arte que provavelmente custavam mais do que o meu salário anual, riqueza exibida com o tipo de confiança que vinha de gerações de dinheiro e poder. Por aqui, Lucas levou-nos pelas escadas, por um corredor decorado com o que eu suspeitava serem pinturas originais.
Ele parou diante de uma porta perto do fim, abrindo-a para revelar uma suíte que poderia ter abrigado todo o meu apartamento 2 vezes. 2 quartos ligados por uma área de estar mobilada em tons de creme e cinzento suave. Grandes janelas davam para os jardins dos fundos, embora cortinas pesadas pudessem ser puxadas para a privacidade. Uma casa de banho visível através de outra porta apresentava uma banheira e um chuveiro separados. Há um telefone junto à cama, Lucas explicou, apontando para a mesa de cabeceira. Marca 0 para a cozinha, 1 para a segurança, 2 para o pessoal de serviço. Precisas de alguma coisa? Pergunta. O que eu preciso é de ir para casa, disse eu. Mas o protesto soou fraco até aos meus próprios ouvidos. Lucas dirigiu-se às janelas, verificando se os fechos estavam acionados. De manhã conversaremos. Explicarei tudo. Responderei a todas as perguntas que tiveres, mas esta noite ambos precisam de descansar. Virou-se para Lily, que o observava com curiosidade cansada. Estás com fome? Sede? Ela abanou a cabeça, encostando-se mais a mim. Estou cansada. Então dorme. Estás segura aqui, eu prometo. Ninguém passa pelos portões sem a minha permissão, e há guardas em todas as entradas. Ele dirigiu-se para a porta, depois fez uma pausa. Jéssica, sei que não confias em mim. Tens todas as razões para não confiar, mas eu falava a sério quando disse: protegerei-vos a ambas com a minha vida. Depois de ele sair, ajudei Lily a vestir o pijama que fora posto de lado. Algodão macio que lhe assentava perfeitamente. Alguém tinha antecipado as nossas necessidades com uma precisão inquietante. A senhora Romano, fosse quem fosse, tinha pensado em tudo, desde artigos de higiene pessoal a chinelos. Mãe, estamos realmente em perigo? Lily perguntou, enquanto eu a aninhava na enorme cama. Sentei-me ao lado dela, alisando os seus caracóis escuros do rosto. Ainda não sei todos os detalhes, mas o Lucas parece pensar que alguém pode tentar magoar-nos porque nos viram juntos. Porque ele é o meu pai. A palavra ainda parecia estranha, demasiado real após anos de explicações abstratas. Sim, porque és filha dele, e pessoas más podem tentar usar isso contra ele. Ele é uma má pessoa? A pergunta que eu vinha evitando desde o momento em que o reconheci. Seria Lucas uma má pessoa? Ele tinha nos abandonado, escolhido o império criminoso do pai em vez da vida que poderíamos ter construído juntos. Mas também se tinha atirado entre nós e a bala de um atirador. Tinha providenciado esta proteção sem hesitação. A verdade era mais complicada do que bom ou mal. Acho que ele fez escolhas com as quais eu não concordo, disse eu cuidadosamente. Mas ele está a tentar manter-nos seguras agora. Isso é o que importa esta noite. Depois que Lily adormeceu, fiquei na janela, olhando para os jardins escurecidos. Em algum lugar além daqueles muros, alguém queria Lucas morto o suficiente para atirar nele em um hotel lotado. E agora, Lily e eu estávamos no fogo cruzado de uma guerra que não entendíamos. O meu telefone vibrou na minha bolsa. Sarah havia enviado uma mensagem de texto. Me avisa se estiver tudo bem. Eu cuido de tudo na clínica. Não se preocupe com o trabalho. Respondi. Estamos bem, seguras. Ligo amanhã. Uma batida suave na porta me deixou tensa. Atravessei o quarto em silêncio, verificando pelo olho mágico antes de abrir. Lucas estava no corredor, trocara seu smoking manchado de sangue por jeans escuros e um suéter cinza que o fazia parecer mais jovem, mais como o homem que eu conhecera na faculdade. Podemos conversar? Ele perguntou. Só por alguns minutos. Saí para o corredor, puxando a porta quase fechada atrás de mim para que as nossas vozes não acordassem Lily. Seja rápido. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto familiar de frustração. Preciso explicar sobre hoje à noite, sobre quem pode ter nos atacado. Nós? Queres dizer tu? Eles estavam a avisar-te, Lucas. Lily e eu apenas éramos danos colaterais. Não! A sua voz era cortante. Assim que vos viram comigo, viram a Lily,
tornaram-se alvos. É assim que funciona. Família é moeda de troca, Jessica. A tríade do Dragão Verde tem tentado expandir-se para o território que a minha família controla. Esta foi a sua jogada, mostrando que podiam chegar até mim em qualquer lugar. Tríade do Dragão Verde. O nome soava a algo saído de um filme. Estás a dizer-me que estamos em perigo por causa de um sindicato do crime organizado? Por causa de algo que a tua família fez? A minha família tem controlado certas operações em Boston há 3 gerações. Importação, exportação, negócios legítimos misturados com outros menos legítimos. A tríade quer entrar e estão dispostos a escalar a violência Beyoncé para conseguir o que querem. Ele encostou-se à parede, o cansaço evidente nas rugas à volta dos seus olhos. Quando o meu pai morreu há 2 anos, herdei tudo. O negócio, os inimigos, as obrigações. Poderias ter te afastado. Poderia. A sua risada foi amarga. Achas que funciona assim? Que eu podia simplesmente demitir-me, entregar o meu aviso e ir trabalhar num emprego normal? Estou nisto para a vida, Jessica. A única saída é a morte. A crueza da honestidade arrepiou-me. Então, por que me convidaste para aquela gala? Por que arriscaste expor-nos aos teus inimigos? Porque eu não sabia que existias. Ele olhou nos meus olhos com firmeza. Quando Joseph trouxe Duke à tua clínica, ele fê-lo por iniciativa própria. O nosso veterinário habitual estava indisponível e Duke estava a morrer. Joseph fez um julgamento. Ele relatou que tinha encontrado uma veterinária hábil, competente e discreta. Ele não mencionou o teu nome, e eu não perguntei. O convite foi feito como um agradecimento, nada mais. Até que Lily se aproximou de ti e anunciou que tu eras o pai dela, na frente de metade da elite de Boston. Esfreguei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça a formar-se atrás dos meus olhos. Isto é uma loucura, Lucas. Toda esta situação é uma loucura. Eu sei, ele aproximou-se e sentiu o cheiro do seu perfume. Algo caro que ainda carregava vestígios do pós-barba de cedro que ele usava na faculdade. Mas estamos nisto agora. E preciso que confies que consigo lidar com isto. Já entrei em contato com a liderança da tríade. Propus uma reunião para discutir os termos. Termos? Eles tentaram matar-te hoje à noite. E eu responderei adequadamente. Mas há protocolos, regras mesmo neste mundo. Eles fizeram a sua jogada, demonstraram a sua capacidade. Agora negociamos. Ofereço-lhes algo que eles querem mais do que o meu território. E eles recuam. E se eles não o fizerem? A sua expressão endureceu, revelando vislumbres do homem em que ele se tornara. Alguém muito mais perigoso do que o rapaz que eu amara. Então eu eliminarei a ameaça permanentemente. A forma casual como ele o disse fez-me sentir um arrepio na espinha. Queres dizer matá-los? Quero dizer proteger a minha família por todos os meios necessários. Construir esta organização com base na estratégia e inteligência, não na violência desnecessária. Mas não hesitarei em defender o que é meu. O que é meu? Ele continuava a usar essa frase, reivindicando a posse de Lily e minha com a mesma confiança com que provavelmente reivindicava tudo o resto na sua vida. Não somos tuas, Lucas. Não podes fazer essa reivindicação depois de 10 anos de ausência. Tu és a mãe da minha filha. Isso faz de ti minha para proteger, queiras ou não. Ele levantou uma mão enquanto eu abria a boca para protestar. Não estou a reivindicar a posse de ti como pessoa, Jessica. Estou a afirmar um facto. No meu mundo, a família é tudo. E tu e Lily são a minha família, aceites isso ou não. Eu queria discutir para manter a raiva que me sustentara durante 10 anos a criar Lily sozinha. Mas o cansaço estava a vencer, e a realidade era que precisávamos da sua proteção naquele momento. O orgulho não pararia uma bala. Quanto tempo? Perguntei cansada. Quanto tempo até podermos ir para casa? Não sei. Dias,
Talvez uma semana. Preciso de confirmar quem ordenou o ataque. Garantir que eles compreendem as consequências de vos atacar novamente e fazer arranjos para a segurança contínua. Ele fez uma pausa. Há mais uma coisa que devia saber. Estou a fazer testes de DNA. A minha respiração engasgou. Isso foi rápido. Tenho recursos que agilizam estas coisas. Lily é minha, oficialmente confirmada com 99,9% de certeza. Ele virou-se para me encarar. Já comecei a papelada para estabelecê-la como minha herdeira legal, com fundos fiduciários e direitos de herança que a protegerão, independentemente do que me aconteça. Estás a ir demasiado rápido. Perdi 10 anos, Jessica. Não vou desperdiçar mais um dia. A sua intensidade fez o escritório parecer mais pequeno. Também estou a organizar a segurança para a tua clínica, para a Sarah, para qualquer pessoa ligada a ti. Eles não serão danos colaterais no meu mundo. A ideia de Sarah envolvida neste pesadelo causou-me pânico. Ela não merece isto. Ela só tem sido solidária. E agora está em perigo por minha causa. Ela está segura. Tenho pessoas a vigiá-la desde ontem à noite. Ninguém a tocará. Ele a aproximou-se. A sua presença avassaladora na sala silenciosa. Precisas de entender uma coisa. Todos os que são importantes para ti são importantes para mim agora. Não como alavancagem, não como peões, mas como extensões da minha família. Eu protejo a família, mesmo a família que conheceste há menos de 24 horas. Mesmo assim, ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar, e colocou uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. Os seus dedos demoraram-se na minha bochecha, quentes e gentis. Eu sei que não confias em mim. Não devias, dado tudo o que fiz e não fiz. Mas estou a pedir-te que tentes, que me deixes provar que sou digno de confiança desta vez. O ar entre nós parecia carregado de possibilidades não ditas. 10 anos de raiva e mágoa em conflito com a inegável atração que nunca tinha morrido completamente, que reacendia sob o seu toque. Afastei-me, precisando de distância para pensar claramente. Concentra-te em manter a Lily segura. Todo o resto pode esperar. O desapontamento cintilou nas suas feições, rapidamente mascarado. Claro, a segurança dela é primordial. O resto do dia passou numa estranha domesticidade que parecia ao mesmo tempo surreal e confortável. Lily terminou as suas aulas, entusiasmada com os métodos de ensino de Patrícia. Almoçamos num jardim de inverno ensolarado. Lucas fazia perguntas cuidadosas sobre os interesses de Lily, os seus amigos, as suas matérias favoritas. Ele ouvia com atenção genuína, arquivando informações sobre a vida da filha, com a mesma concentração que provavelmente aplicava às estratégias de negócios. Liguei para Sarah num momento de silêncio, garantindo-lhe que estávamos bem, que Lucas estava a lidar com a situação. Ela parecia aliviada, mas preocupada, prometendo gerir a clínica pelo tempo que fosse necessário. Ele é mesmo o pai da Lily? Perguntou ela baixinho. Sim, o ADN confirmou isso esta manhã. E tu? Como estás a lidar com o facto de o veres novamente? Eu não tinha uma resposta que fizesse sentido. Ainda não sei. Perguntar-me quando isto acabar. A noite trouxe o regresso de Lucas da sua reunião com a tríade. Encontrou-me na biblioteca a folhear estantes cheias de primeiras edições e volumes raros. A tensão nos seus ombros sugeria que as negociações tinham sido difíceis. Está feito, disse ele sem rodeios. Eles aceitaram os meus termos. Tu e Lilith estão fora de questão, declaradas famílias sob a minha proteção. Eles compreendem as consequências de violar esse acordo. Um alívio inundou-me. Então, podemos ir para casa. Ainda não. Dá alguns dias para garantir que eles honrem a palavra. Mas sim, em breve poderás voltar à tua vida. Ele serviu-se de uma bebida de um decanter de cristal. Os seus movimentos controlados, a menos que prefiras ficar. O convite pairou entre nós, carregado de implicações. Por que ficaríamos? Porque a Lily merece conhecer o pai.
Porque esta casa é mais segura do que o teu apartamento. Porque... Ele parou dando um longo gole. Porque estou a pedir-te que me des uma oportunidade de fazer parte das vossas vidas de uma forma significativa. Estudei-o. Este homem que me partira o coração e agora oferecia proteção e conexão. Como é que isso funciona, Lucas? Tu a fazeres parte das nossas vidas enquanto diriges uma organização criminosa. A Lily ter um pai que resolve problemas com violência? Parece equilíbrio. Como ensinar-lhe que o mundo é complicado, que pessoas boas às vezes fazem escolhas moralmente ambíguas pelas razões certas? Ele pousou o copo. Não vou mentir à nossa filha sobre quem eu sou ou o que faço, mas posso mostrar-lhe que estou a tentar ser melhor, a construir algo legítimo para ela herdar, em vez de apenas poder e perigo. Nossa filha, ele continuava a reclamar essa ligação, e cada vez parecia um pouco menos chocante. Ela já te ama, admiti. Ela passou a tarde a falar sobre o quão paciente tu foste a explicar sobre cavalos. Como tu sabias exatamente qual livro ela gostaria na biblioteca. Estás a tornar-te real para ela, não apenas o pai fantasma das fotografias. E tu? A sua voz baixou. Estou a tornar-me real para ti novamente? A pergunta exigia uma honestidade que eu não estava pronta para dar. Nunca deixaste de ser real, Lucas. Esse era o problema. Passei 10 anos a tentar odiar-te e não consegui. Estava demasiado zangada, magoada, demasiado ocupada a criar a nossa filha para te desprezar adequadamente. Dirigi-me à porta, precisando de escapar à intensidade do seu olhar. Mas também não estou pronta para te perdoar. Ainda não. Posso esperar, disse ele baixinho. Sou paciente quando importa. Naquela noite, deitada ao lado de Lily na cama enorme, pensei em paciência e perdão, e na complicada realidade de amar alguém que causara uma dor terrível. Lucas destruíra-me uma vez pela ausência. Deixá-lo voltar às nossas vidas arriscava uma nova destruição. Diferente, mas potencialmente mais devastadora. Mas vendo a alegria de Lily ao conhecer o pai. Observando Lucas transformar-se na presença dela de autoridade fria em pai gentil, comecei a questionar se alguns riscos valiam a pena, se algumas relações mereciam segundas oportunidades. Por mais cautelosamente concedidas que fossem, o telefone seguro na minha suíte tocou às 3 da manhã, tirando-me de um sono inquieto. A voz de Lucas surgiu tensa com urgência controlada. Pega na Lily e encontra-me no quarto do pânico. Agora, não faças perguntas, apenas mexete. Não perdi tempo com o medo. Anos de maternidade solteira tinham me ensinado a agir primeiro e a processar depois. Peguei Lily da cama, envolvendo-a num cobertor, enquanto ela resmungava protestos sonolentos. Mãe, o que está a acontecer? Fica calada, querida. Precisamos de ir para um lugar seguro. A sala de pânico era exatamente onde Lucas me havia mostrado durante a nossa visita inicial, escondida atrás do que parecia ser um armário de linho. A porta pesada abriu-se à minha aproximação, revelando Lucas e Joseph lá dentro, ambos armados, ambos com expressões que me apertaram o estômago. A tríade quebrou o acordo, Lucas disse sem rodeios, puxando-nos para dentro. A porta selou-se com um assobio pneumático, fechaduras a engatar automaticamente. Eles violaram o perímetro. 3 veículos, aproximadamente 15 homens armados. Segurei Lily com mais força, sentindo-a tremer contra mim. Tu disseste que eles aceitaram os teus termos. Tu disseste que estávamos seguras. Eu estava errado. A admissão custou-lhe. Eu podia ver nos ombros tensos dele. Eles nunca tiveram a intenção de honrar a trégua. Foi uma tática de atraso. Enquanto posicionavam recursos para um ataque coordenado. Através de monitores que revestiam uma parede, observei as imagens de segurança mostrando homens de roupas escuras avançando pelos terrenos. Tiroteios irromperam, flashes breves iluminando a escuridão.
Os guardas de Lucas responderam ao fogo de posições fortificadas, mas os atacantes continuaram a avançar com precisão disciplinada. Quanto tempo podemos aguentar? Joseph perguntou, estudando os ecrãs com avaliação profissional. Tempo suficiente. Lucas dirigiu-se a um armário de armas, verificando a munição com eficiência prática. Pedi reforços. 20 minutos, talvez menos. 20 minutos pareceram uma eternidade, observando homens morrer naqueles ecrãs. Afastei Lily dos monitores, pressionando o rosto dela contra o meu ombro. Não olhes, querida. Apenas mantenha os olhos fechados. Ela assentiu contra mim, pequenas mãos apertando a minha camisa. Lucas notou, a sua expressão suavizando-se brevemente antes de endurecer novamente. Eles não vão entrar. Esta sala foi construída para resistir a um ataque prolongado. Mas quando a minha gente chegar, vai ser barulhento. Por que estão a fazer isto? Exigi. O que poderia justificar este nível de violência? Controlo, território, vingança por desconsiderações percebidas que remontam a gerações. Ele verificou a sua arma. Movimentos mecânicos. E agora, vantagem. Eles sabem sobre a Lily, sobre ti. Eles pensam que levar a minha família me forçará a entregar as minhas operações. Então, a culpa é minha. Se eu não a tivesse levado àquela gala... Não. Lucas cortou-me com firmeza. Esta é a escolha deles, a sua escalada. Tu não és responsável pelas ações de homens violentos, Jessica. O edifício tremeu quando algo explodiu lá fora. Lily gemeu e eu cantei baixinho para ela. Uma velha canção de embalar que a minha mãe me tinha cantado. Lucas observava-nos, a dor gravada em cada linha do seu rosto. Sinto muito, disse ele baixinho. Pensei que vos podia proteger a ambas sem isto. Eu calculei mal o seu desespero. Poupe as desculpas. Apenas levemos vivos por isto. Os 15 minutos seguintes passaram em silêncio intenso, quebrado apenas por tiros e pelo comentário constante de Joseph, baseado nos feeds de segurança. Os guardas de Lucas mantinham a posição infligindo baixas, mas os atacantes continuavam a avançar com determinação suicida. Então, de repente, a maré virou. Novos veículos apareceram nos monitores, reforços chegando com força esmagadora. Os soldados da tríade encontraram-se apanhados entre os guardas da propriedade de Lucas e novos combatentes que se moviam com precisão militar. Esse é o Anthony, Lucas disse com alívio visível. O meu conselheiro. Ele trouxe toda a gente. A batalha terminou tão rapidamente quanto começou. Os atacantes sobreviventes recuaram, deixando corpos espalhados pelos jardins antes impecáveis. Lucas esperou mais 10 minutos, confirmando que estava tudo limpo, antes de abrir a sala de pânico. A senhora Romano encontrou-nos no corredor, a sua expressão geralmente composta tensa de preocupação. Os quartos de hóspedes estão seguros. Preparei chá e algo calmante para a criança. Obrigado. Seguia, demasiado dormente para sentir algo além de gratidão por Lily estar ilesa. Lucas ficou para trás, coordenando a limpeza e as melhorias de segurança com eficiência sombria. Ao amanhecer, os jardins não mostravam evidências da violência que ocorrera. Corpos removidos, cápsulas de bala recolhidas, paisagismo danificado já a ser reparado. A máquina da organização de Lucas operava com uma eficácia perturbadora. Encontrei-o no seu escritório, olhando para relatórios com olhos vazios. Quantos? Perguntei da porta. 4 dos meus mortos, 7 feridos. A tríade perdeu 11. Ele pousou os papéis. Perdas inaceitáveis de ambos os lados. O que acontece agora? Agora eu respondo de uma forma que eles não podem ignorar ou desconsiderar. A sua voz era fria, vazia do calor que eu tinha vislumbrado na última semana. Eu eliminarei a sua liderança, destruirei a sua infraestrutura e enviarei uma mensagem de que atacar a minha família convida à destruição total. A discussão casual sobre assassinato devia ter me horrorizado. Há uma semana teria,
Mas assistir a homens armados invadirem a casa onde a minha filha dormia recalibrara o meu sentido de violência aceitável. Quero sair, disse eu baixinho. Isto não é sustentável, Lucas. Viver assim, constantemente sob ameaça, à espera do próximo ataque. Lily merece algo melhor do que crescer numa zona de guerra. Achavas que ir embora te tornava mais segura? Ele levantou-se, contornando a secretária. Eles sabem de ti agora, Jessica. Ir embora apenas remove a minha proteção sem eliminar a ameaça. Então, o que estás a sugerir? Que fiquemos aqui indefinidamente? Que Lily cresça atrás de portões e guardas armados, sem nunca conhecer a vida normal? Sugiro que me deixes eliminar a ameaça permanentemente. Dá-me tempo para desmantelar as operações da Tríade, para garantir que eles não têm os recursos e a liderança para nos ameaçar novamente. Ele estendeu a mão para as minhas e eu deixei-o pegá-las. Uma semana é tudo o que preciso. E depois tu escolhes. Fica aqui onde posso proteger-vos a ambas, ou volta para a tua vida com medidas de segurança implementadas. Mas não faças a escolha agora, não enquanto estás aterrorizada e exausta. Espera até que o perigo imediato tenha passado. Retirei as minhas mãos. Preciso de falar com a Sarah, verificar a clínica. Preciso de algo normal para me ancorar antes que perca a cabeça. Ele assentiu, apontando para o telefone na sua secretária. Usa a minha linha, é segura. Sarah atendeu no segundo toque, a voz dela pesada de sono. Jessica, está tudo bem? Define bem, disse eu com humor amargo. Estamos vivas. Isso conta para alguma coisa. Vi as notícias. Várias vítimas numa propriedade em Brookline. Embora não estejam a divulgar o endereço. Foi isso? Sim. As pessoas que Lucas avisou decidiram que as negociações não estavam a funcionar rápido o suficiente. Afundei-me na cadeira de Lucas, de repente incapaz de me manter de pé. Sarah, não sei o que fazer. Parte de mim quer pegar na Lily e fugir o mais longe possível, mas Lucas diz que isso só nos torna alvos mais fáceis. Ele provavelmente tem razão, disse ela cuidadosamente. Por mais que eu odeie admitir, Jessica, estás a lidar com crime organizado. Regras normais não se aplicam. Talvez ficar sob a proteção dele até a situação estabilizar seja a jogada inteligente. Quando é que te tornaste da equipa Lucas? Quando percebi que ele te manteve viva até agora. Olha, não confio nele. Acho que ele é perigoso e provavelmente fez coisas terríveis. Mas ele claramente se importa contigo e com a Lily. Isso conta para alguma coisa nessa situação. Conversamos por mais 20 minutos. Sarah atualizou-me sobre as operações da clínica e garantiu-me que estava tudo sob controle. A sua normalidade ancorou-me. Lembrou-me que o mundo existia para além da violência e do medo. Depois de desligar, encontrei Lily na biblioteca com Patrícia a trabalhar em problemas de matemática como se o ataque da noite anterior nunca tivesse acontecido. A resiliência das crianças nunca deixava de me surpreender. Como ela está? Lucas perguntou, aparecendo ao meu lado tão silenciosamente que eu saltei. Melhor do que eu, admiti. Ela é adaptável de maneiras que eu esqueci como ser. Observamo-la em silêncio. Esta filha que criáramos e perdéramos e encontráramos novamente. Vou sair em 1 hora, Lucas disse finalmente. Anthony e eu vamos encontrar-nos com os nossos capitães para coordenar a resposta. Estarei fora a maior parte do dia. Tem cuidado, disse eu, as palavras automáticas. Ele olhou para mim com surpresa e algo mais. Algo mais quente. Estás preocupada comigo? Estou preocupada com o que acontece a Lily se te matares a brincar aos jogos de guerra da máfia. Mas as palavras não tinham convicção. Em algum momento na última semana, apesar de tudo, eu começara a preocupar-me novamente com Lucas Valentazzi. Não o rapaz que eu amara na faculdade, mas o homem complicado e perigoso em que ele se tornara. Vou voltar, ele prometeu.
Eu sempre volto. O dia passou com uma lentidão agoniante. Patrícia manteve Lily ocupada com lições e jogos. A senhora Romano garantiu que comêssemos apesar da falta de apetite. Andei pela biblioteca, incapaz de me concentrar em algo além da preocupação. A noite trouxe o regresso de Lucas, juntamente com um homem que eu não conhecera antes, alto, de cabelos grisalhos, com olhos penetrantes que avaliavam tudo. Lucas apresentou-o como Anthony Pellegrini, o seu conselheiro e braço direito. Senhora Turner. Anthony cumprimentou-me com a cortesia do velho mundo. Peço desculpa por nos encontrarmos em tais circunstâncias. Lucas fala muito bem de si. É mesmo. Olhei para Lucas, que teve a delicadeza de parecer ligeiramente envergonhado. Constantemente, aliás. Tornou-se bastante tedioso. O humor seco de Anthony surpreendeu-me com um pequeno sorriso. Conheço Lucas desde os 15 anos. Observei-o transformar-se de um rapaz imprudente num líder capaz. Nunca o vi tão focado ou determinado como nesta última semana. Você e a sua filha deram-lhe algo que vale a pena proteger para além do território ou do poder. A percepção dos pensamentos privados de Lucas incomodou-me. Qual é a situação? Perguntei, mudando de assunto. Sob controlo, Lucas respondeu. Identificamos a liderança local da tríade e as principais operações. Amanhã, agiremos contra a sua infraestrutura simultaneamente. Dentro de 48 horas, eles não terão os recursos para ameaçar ninguém e a liderança deixará de ser um problema. Disse Anthony delicadamente. Não pedi esclarecimentos. Alguns detalhes eu preferia não saber. Quando isto acabar, Lucas e eu precisamos de ter uma conversa séria sobre o futuro, sobre o papel que ele desempenha na vida da Lily e que limites existem. Claro, Lucas concordou prontamente. O que quer que decidas, eu respeitarei. Mas primeiro, deixa-me acabar isto. Deixa-me ter a certeza de que ambos estão realmente seguros. Naquela noite, depois de Lily adormecer, fiquei na pequena varanda da suíte, respirando o ar frio do outono. Os jardins lá embaixo não mostravam vestígios da batalha que ocorrera horas antes. O mundo de Lucas operava com princípios de negação plausível e violência invisível. Problema resolvido antes de se tornarem de conhecimento público. Um som suave fez-me virar para encontrar Lucas na porta. Também não consegues dormir? Perguntou ele. Demasiada adrenalina ainda a circular no meu sistema. Envolvi os braços à minha volta. Essa não é a vida que imaginei quando olhei para a ecografia da Lily há 10 anos. Maternidade solteira, sim. Dificuldades financeiras, absolutamente, mas não isto. Não guardas armados e quartos de pânico e homens a morrer nos monitores de segurança. Eu sei. Ele juntou-se a mim no corrimão, cuidadoso em manter a distância. Eu nunca quis isto para ti também. Se pudesse voltar atrás, mudar as escolhas que fiz, mas... Tu não podes, interrompi-o gentilmente. Nenhum de nós pode. Apenas temos que descobrir como avançar a partir de onde estamos agora. E onde é isso, Jéssica? Onde estamos? A pergunta exigia uma honestidade para a qual nenhum de nós estaria preparado. Ainda não sei. Pergunta-me quando as pessoas pararem de tentar matar-nos. Quando puder pensar claramente, sem o medo a nublar cada decisão. Ele assentiu, aceitando a não resposta. Justo, mas pelo que vale a pena ter-te aqui, ver-te com a Lily, fez-me perceber o que desisti há 10 anos. O que perdi por ter tido demasiado medo de lutar pelo que importava. Não romantizes isso, Lucas. Não somos amantes condenados a reunir-se. Somos duas pessoas a lidar com uma situação impossível enquanto tentamos proteger uma criança. Eu sei, mas isso não significa que não possa esperar mais quando o impossível se torna meramente difícil. Ele tocou a minha mão brevemente, um sussurro de contato. Descansa um pouco. Amanhã será mais fácil. Duvidei disso, mas apreciei a mentira.
enquanto o via regressar ao seu escritório para continuar a planear a violência que o amanhã traria. Perguntei-me se o perdão era possível entre nós. Se a confiança poderia ser reconstruída a partir dos fragmentos de abandono e traição, se o amor, uma vez quebrado, poderia realmente sarar. A resposta escapou-me. Perdida a algures entre o medo e a esperança. Entre a mulher que eu tinha sido e quem quer que eu estivesse a tornar-me neste novo mundo estranho, onde o perigo e a segurança usavam a mesma face. 3 semanas após o ataque, a vida havia se estabelecido num ritmo que parecia quase normal. A retaliação prometida por Lucas contra a tríade foi rápida e abrangente, executada com o tipo de precisão que falava de décadas de experiência organizacional. Eu não pedi detalhes e ele não os ofereceu. Tudo o que eu sabia era que a ameaça havia sido neutralizada. As operações da tríade em Boston desmanteladas e sua liderança não mais capaz de ameaçar ninguém. Eu comecei a voltar para a clínica 3 dias por semana, levada por um detalhe de segurança tão discreto que às vezes eu esquecia que eles estavam lá. Sarah me recebeu no meu primeiro dia de volta com um abraço forte e perguntas que eu não conseguia responder completamente sobre o último mês. Pacientes me receberam com a familiaridade confortável da prática veterinária de cidade pequena. Suas preocupações com gatos doentes e cães idosos, refrescantemente mundanas. Mas as noites encontravam-me na propriedade de Lucas, uma decisão que eu tinha tomado conscientemente em vez de por necessidade. Lily florescera sob a sua atenção, o seu cansaço inicial, transformando-se em afeto genuíno. Ela chamava-o de pai agora sem ser preciso pedir, e a alegria nos olhos de Lucas cada vez que ele ouvia essa palavra apertava-me o peito. Esta noite era diferente. Lucas tinha organizado algo especial, um evento de caridade no Fairmont, o mesmo hotel onde as nossas vidas tinham colidido de forma tão espetacular. A ironia não me escapou enquanto eu estava em frente ao espelho, ajustando o vestido de seda esmeralda que ele enviara, aceitando o conselho da senhora Romano de evitar o azul marinho previsível. "Estás linda, mãe", Lily disse da sua posição na minha cama, onde ela supostamente estava a fazer os trabalhos de casa, mas principalmente a observar-me a preparar-me. "Acham?" Alisei o tecido sobre as minhas ancas, ainda a adaptar-me a roupas que custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado. "O pai também vai achar", ela sorriu. O seu papel de casamenteira óbvio mesmo aos 9 anos. Lucas tinha lhe dado aquela confiança, aquela segurança de saber que ambos os pais a queriam e um ao outro. Assustava-me como rapidamente nos tínhamos adaptado a esta nova realidade. Uma batida na porta da suíte anunciou o próprio Lucas, devastador num fato cinzento que realçava os seus ombros largos. Os seus olhos varreram-me com uma apreciação que fez o calor inundar o meu corpo. "Estás deslumbrante", disse ele simplesmente. "Estás pronta? Tão pronta quanto jamais estarei para regressar ao cenário do nosso primeiro desastre." Peguei no meu Shaili, beijando Lily de despedida. A senhora Romano supervisionaria a sua rotina noturna com a eficiência gentil que se tornara reconfortante em vez de intrusiva. A viagem para o Fairmont passou em silêncio confortável. A mão de Lucas repousava na minha, uma intimidade casual que desenvolvemos ao longo de semanas de jantares partilhados e conversas tranquilas depois de Lily ir para a cama. Não tínhamos discutido o que estávamos a tornar-nos, preferindo deixar a relação evoluir sem pressão ou expectativas. O salão de baile parecia diferente das minhas memórias. Ou talvez eu estivesse diferente. Em vez de me sentir deslocada, movia-me pela multidão com Lucas ao meu lado, encontrando-me com associados de negócios e suas esposas com a compostura que aprendi a observar enquanto ele navegava nessas águas sociais. "Jessica." Uma voz familiar fez-me virar para encontrar Sarah a aproximar-se, deslumbrante num vestido cinzento carvão que realçava a cor dos seus olhos escuros. "Lucas", convidou-me. "Espero que não te importes." "Importar-me?"
Estou emocionada. Abracei-a, grata pela âncora da amizade neste mar de estranhos. Estás incrível, tu também. Toda esta situação assentaste melhor do que eu esperava. Ela olhou para Lucas, que tinha sido arrastado para uma conversa com um senador estadual. Ele realmente se importa contigo, sabes? É óbvio para quem o vê. Antes que eu pudesse responder, um homem aproximou-se do nosso grupo, de cabelos grisalhos e distinto, com o tipo de presença que impunha atenção. Lucas enrijeceu quase imperceptivelmente ao meu lado, a sua mão encontrando a minha lombar num gesto protetor. Lucas, o homem, o cumprimentou com frieza civil. Ouvi sobre seus problemas com a tríade. Negócio infeliz. A voz de Lucas era cuidadosamente neutra. Não esperava vê-lo aqui. Sou um patrono do bem-estar animal. Como qualquer um. Os olhos de Franco mudaram para mim, avaliando. E esta deve ser a mulher que capturou o solteirão mais cobiçado de Boston. Jessica Turner, se os rumores estão corretos. Algo no seu tom deixou os meus nervos à flor da pele. A tensão de Lucas irradiava através do seu toque nas minhas costas. Isto é um evento social, disse ele baixinho. Vamos mantê-lo assim. Claro! Apenas queria oferecer os parabéns pela sua nova situação familiar. Uma filha, entendo. 9 anos. O sorriso de Franco não atingiu os seus olhos. Deve ser um desafio descobrir a paternidade tão inesperadamente. Tem sido uma bênção, interpus, sem querer deixar a subtil ameaça deste homem passar sem contestação. Lily é notável e Lucas tem sido maravilhoso com ela. A atenção de Franco voltou-se para Lucas. Deveríamos falar de negócios em breve. Há assuntos dos velhos tempos que precisam de ser abordados. O seu pai e eu tínhamos um entendimento que, creio eu, tem ignorado. Os entendimentos do meu pai morreram com ele. Lucas respondeu friamente. Eu lido com as coisas de forma diferente. Sim, notei. Mais legítimo, mais cauteloso. Alguns diriam mais suave. As implicações de Franco eram claras. Faz-nos pensar se a vida doméstica enfraqueceu os seus instintos. A temperatura à nossa volta pareceu cair. Outros convidados notaram a atenção. As conversas falharam à medida que a atenção se desviava para o nosso grupo. A mão de Lucas nas minhas costas pressionou ligeiramente. Um sinal que eu aprendera significava que ele queria que eu me afastasse de um potencial conflito. Se nos dão licença, Lucas disse suavemente, prometi a Jessica uma dança. Ele guiou-me para a pista de dança antes que Franco pudesse responder. Os seus movimentos controlados, mas urgentes. Uma vez rodeados por outros casais, ele puxou-me para perto, o maxilar apertado de raiva reprimida. Quem é ele? Perguntei baixinho. Franco Caruso, um antigo associado do meu pai que pensava ter influência permanente sobre as operações da família. A voz de Lucas era baixa, destinada apenas a mim. Ele tem pressionado por reuniões, tentando alavancar acordos passados para o poder atual. Eu tenho recusado e ele não está a levar bem. Que tipo de acordos? O tipo que envolvia práticas comerciais questionáveis e compromissos morais que o meu pai estava disposto a fazer. Eu não sou. Os seus olhos encontraram os meus. Eu falava a sério quando te disse, Jessica. Estou a fazer a transição das operações para a legalidade. Franco representa tudo o que estou a tentar deixar para trás. Ele será um problema? Provavelmente, mas nada que eu não consiga resolver. Ele puxou-me para mais perto enquanto a música aumentava. Não vou deixar que ele ameace o que estamos a construir. Nem a nossa família, nem o nosso futuro. Nossa família, nosso futuro. Os pronomes possessivos pareciam menos chocantes cada vez que ele os usava. O que estamos a construir, Lucas? Perguntei, precisando de nomear a coisa indefinida entre nós. Algo real, disse ele simplesmente. Algo que vale a pena proteger, a menos que queiras algo diferente. A pergunta exigia uma honestidade que eu estava a evitar.
Já não sei o que quero. Há um mês tinha a minha vida planeada. Mãe solteira, veterinária dedicada, apartamento pequeno e sonhos mais pequenos. Agora estou a viver numa mansão, a usar vestidos de designer e a apaixonar-me pelo homem que me partiu o coração há 10 anos. Apaixonar-me? Ele afastou-se ligeiramente para ver o meu rosto. Presente do indicativo. Não pareças tão presunçoso. Mas eu não conseguia parar o sorriso a puxar os meus lábios. Estou aterrorizada, Lucas, de confiar em ti novamente, de Lily se magoar, deste mundo em que vives. Mas também estou mais feliz do que estive em anos. Isso assusta-me mais do que tudo. Também me assusta, admitiu ele. Todas as manhãs acordo certo de que vais perceber que mereces algo melhor do que um criminoso a tentar ser legítimo. Que vais levar a Lily e ir embora, e que vos perderei a ambos novamente. A sua mão acariciou a minha bochecha. Mas estou a pedir-te que corras o risco na mesma, para nos dares uma oportunidade real. Antes que eu pudesse responder, a música terminou e aplausos educados percorreram o salão. Lucas levou-me para fora da pista de dança, a sua mão ainda apertada na minha. Sara encontrou-nos perto do bar, a sua expressão preocupada. Aquele homem que estava a falar contigo antes, Franco alguma coisa? Ele esteve a observar-vos a noite toda. É assustador. Segui o seu olhar para encontrar Franco, de facto, a olhar para nós do outro lado da sala. A sua expressão calculista. Uma sensação de desconforto percorreu a minha espinha. Lucas diz que é um velho associado a causar problemas. Ele parece o tipo de problema que não desaparece facilmente, Sara observou. Ela não estava errada. Durante a próxima hora, Franco fez a sua presença sentir-se através de subtil intimidação. Comentários casuais a conhecidos mútuos sobre o estilo de gestão de Lucas. Perguntas sobre a minha relação com Lucas que beiravam o inapropriado. Quando saímos do evento, os meus nervos estavam à flor da pele. E a fúria controlada de Lucas era evidente em cada linha rígida do seu corpo. Ele vai escalar, Lucas disse durante a viagem para casa. Aquela exibição esta noite foi um tiro de aviso. Franco quer que eu saiba que pode chegar a mim. Chegar à minha família a qualquer momento que ele escolher. O que vais fazer? Resolver isso. Ele apertou a minha mão, mas cuidadosamente, legalmente, se possível. Não lhe darei munição para usar contra mim. E não vos exporei a ti e a Lily a perigos desnecessários. Na manhã seguinte, as intenções de Franco ficaram claras. Lucas recebeu um envelope contendo fotografias tiradas nas últimas 3 semanas. Eu a sair da clínica, Lily na sua nova escola. Ambas nos jardins da propriedade. A mensagem era clara. Franco estava a observar, a documentar, a ameaçar. Encontrei Lucas no seu escritório, a olhar para as fotografias com uma expressão que me fez agradecer não ser Franco Caruso. Ele está a tentar intimidar-te através de nós, disse eu, afirmando o óbvio. Isso não vai funcionar. Lucas levantou os olhos, os seus olhos ardendo com determinação. Mas preciso de lidar com isto de forma diferente do que teria feito antes de ti e da Lily. Não posso simplesmente eliminar o problema pela força. Preciso de provas dos seus crimes, influência para garantir que ele recua permanentemente sem escalar para a guerra. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas tenho recursos. Pessoas que podem investigar as operações de Franco e encontrar o que preciso. Ele levantou-se, contornando a secretária. Entretanto, estou a aumentar a segurança para ti, para Lily, para a clínica. Não vou viver com medo novamente, protestei. Acabamos de superar isso com a tríade. Isto é diferente. Franco estava a jogar um jogo mais longo, usando informações e influência em vez de violência direta. Lucas pegou nas minhas mãos. Deixa-me proteger-te enquanto eu desmonto a sua capacidade de nos ameaçar. Por favor, Jessica, a vulnerabilidade no seu pedido desfez a minha resistência.
Ok, mas quero ajudar. A minha vida, a minha filha, o meu risco a correr também. A compreensão passou entre nós. O reconhecimento de que éramos parceiros nisto agora, não apenas vítima e protetor. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos, com toda a realidade complicada e confusa que isso implicava. 2 semanas depois de investigar Franco Caruso, descobri que tinha um talento para a pesquisa que nunca soubera existir. Enquanto Lucas trabalhava as suas redes e Anthony mobilizava investigadores profissionais, eu abordei o problema de um ângulo diferente, usando registros públicos e bases de dados legais para rastrear as participações comerciais legítimas de Franco. Encontraste algo, Lucas disse, aparecendo na biblioteca onde eu tinha espalhado documentos por 3 mesas. Já passava da meia-noite, mas o sono parecia impossível quando estava perto de ligar as peças. Franco possui 17 empresas em Boston, expliquei, apontando para o meu gráfico desenhado à mão. Restaurantes, construtoras, empresas de importação, tudo legítimo à superfície. Mas olha para o padrão de aquisições. Tracei a linha do tempo com o meu dedo. Cada propriedade que ele comprou nos últimos 5 anos era anteriormente propriedade de pessoas que declararam falência meses depois de venderem a ele. Lucas estudou as minhas anotações, a compreensão surgindo na sua expressão. Ele está a forçá-los a sair, criando pressão financeira, até que não tenham escolha a não ser vender abaixo do valor de mercado. Exatamente. E quando fiz o cruzamento com os registros judiciais, 3 desses ex-proprietários apresentaram queixas de assédio antes de as retirarem. 2 mencionaram ameaças contra membros da família. Tirei outro documento. As queixas foram arquivadas por falta de provas. Mas o padrão é claro. Franco constrói o seu império através de intimidação sistemática. Este é um excelente trabalho, Jessica. O orgulho de Lucas era evidente, mas as queixas de assédio não são suficientes para neutralizá-lo. Precisamos de provas de atividade criminosa, algo que interesse aos procuradores federais. E a evasão fiscal? Sugeri. Estes negócios reportam perdas consistentes ano após ano. Contudo, Franco mantém um estilo de vida que sugere um rendimento significativo. De onde vem o dinheiro? Se não dessas empresas supostamente em falência. Agora estás a pensar como um procurador. Ele beijou a minha testa. Um gesto casual de afeto que ainda me acelerava o pulso. Pedirei à equipa do Anthony para investigar os registros financeiros. Ver se conseguimos encontrar provas de rendimento não declarado ou lavagem de dinheiro. Durante a semana seguinte, a investigação intensificou-se. Anthony trouxe um perito contabilista que confirmou as minhas suspeitas sobre as finanças de Franco. As empresas eram fachada, canalizando dinheiro de operações ilegais enquanto reportavam lucros mínimos para evitar impostos. Era elegante na sua simplicidade e absolutamente processável se pudéssemos provar a intenção. Enquanto isso, Franco continuou a sua campanha de ameaças subtis. Mais fotografias chegaram mostrando Lily na escola, eu na clínica, comentários casuais de conhecidos mútuos sobre o quão perigosa Boston poderia ser para famílias desprotegidas. A mensagem era sempre a mesma. Lucas não conseguiria manter-nos seguras para sempre. Ele está a escalar, disse eu a Lucas uma noite, enquanto revíamos o último envelope de fotos de vigilância. Estas são mais invasivas do que antes. Fotos mais próximas, localizações mais detalhadas. Eu sei, a voz de Lucas estava tensa com raiva controlada. Ele quer que eu reaja emocionalmente, que cometa um erro que ele possa explorar. Mas estamos perto, Jessica. O contabilista encontrou contas offshore ligadas à principal corporação de fachada de Franco. Com essa evidência, podemos construir um caso forte o suficiente para os procuradores federais agirem. Quanto tempo? Dias? Talvez uma semana. Anthony está a coordenar com contactos no FBI, garantindo que as provas chegam às pessoas certas.
Ele puxou-me para perto, o seu abraço protetor e reconfortante. Prometi que lidaria com isto legalmente, sem violência desnecessária. Estou a cumprir essa promessa. A oportunidade surgiu inesperadamente. Franco, confiante na sua intocabilidade, cometeu um erro. Um dos seus executores aproximou-se de um dono de um negócio que Sara conhecia, uma mulher que geria uma loja de artigos para animais perto da minha clínica. O executor ameaçou a família dela se ela não vendesse a sua propriedade a Franco por uma fração do seu valor. E, ao contrário das vítimas anteriores, ela gravou a conversa. Sara trouxe ela até mim e juntas a levamos até Lucas. A gravação era condenatória, uma prova clara de extorsão ligada diretamente à organização de Franco. Combinada com as provas financeiras de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, era exatamente o que precisávamos. Esta mulher é incrivelmente corajosa, Lucas disse-me depois de ouvir a gravação. Mas ela também está agora em perigo. Franco retaliará se descobrir que ela foi às autoridades. Então nós protegemo-la, disse eu com firmeza. Da mesma forma que tu nos proteges, ela não sofre por fazer a coisa certa. Lucas assentiu, já fazendo arranjos para a equipa de segurança. Ao vê-lo coordenar a proteção para uma estranha, ao vê-lo escolher o caminho legal em vez da violência expedita, percebi o quanto ele tinha mudado. Ou talvez o quanto eu tinha aprendido sobre o homem que ele realmente era por baixo da perigosa reputação. As prisões federais ocorreram numa manhã de quarta-feira. Agentes do FBI invadiram os negócios de Franco simultaneamente, apreendendo registros e prendendo pessoal-chave sob acusações de extorsão, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O próprio Franco foi levado de sua casa algemado. A sua fachada cuidadosamente construída de respeitabilidade desmoronando sob o peso das provas que ajudáramos a compilar. Assistia à cobertura noticiosa com Lily, que não compreendia totalmente o que estava a acontecer, mas sentia o meu alívio. É aquele homem mau que nos estava a incomodar? Perguntou ela, apontando para imagens de Franco a ser levado sob custódia federal. Sim, querida. Mas ele já não pode incomodar ninguém. A polícia tem-no agora. Lucas juntou-se a nós, abraçando-nos a ambas por trás. Acabou, disse ele baixinho. Os procuradores têm provas suficientes para garantir que Franco passe a próxima década na prisão. A sua organização está desmantelada, os seus bens congelados. Ele já não é uma ameaça. Tu conseguiste, disse eu, virando-me no seu abraço. Tu trataste disso exatamente como prometeste, legalmente, sem violência desnecessária. Nós conseguimos, corrigiu ele. A tua pesquisa, o contacto da Sara, aquela mulher corajosa que gravou a extorsão. Isto foi um esforço de equipa, Jéssica, e prova algo importante. O que é isso? Que posso operar de forma diferente. Que construir algo legítimo, confiando na lei e nas provas em vez da força, funciona. É o que quero para o futuro da Lily. Um negócio familiar de que ela se possa orgulhar, não um império construído no medo. As palavras moveram-me mais do que eu esperava. Lucas estava a escolher um caminho diferente, não apenas para si, mas para a nossa filha, para a família que estávamos a tornar-nos. Naquela noite, depois de Lily ir para a cama, Lucas e eu sentamo-nos na biblioteca com Sara e Anthony, a celebrar a resolução bem-sucedida da situação de Franco. Sara olhou para Lucas e para mim com olhos conhecedores. Vocês dois fizeram um longo caminho desde aquela primeira noite na gala, observou ela. Jéssica está menos aterrorizada. Lucas está menos intimidante. E Lily tem ambos os pais que claramente a adoram. Tem sido uma jornada, concordei. A minha mão encontrando a de Lucas automaticamente. Então, o que acontece agora? Anthony perguntou. Com Franco neutralizado e a tríade destruída, tens margem de manobra, Lucas. Tempo para tomar decisões sobre o futuro sem ameaças imediatas a forçar-te a agir. Lucas olhou para mim, a pergunta nos seus olhos clara. Isso depende de Jéssica.
do que ela quer para a sua vida, para a vida da Lily. Deixei a minha posição clara. Eu quero-as aqui permanentemente, mas essa escolha pertence a ela. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando uma resposta que eu evitara por semanas. Queria eu continuar esta estranha nova vida com Lucas, aceitar o seu mundo, a sua proteção, o seu amor, ou voltar à independência que lutara tanto para manter? A resposta surpreendeu-me pela sua clareza. Quero ficar, disse eu baixinho. Não porque tenho medo ou sou dependente, mas porque é aqui que pertencemos. Lily merece conhecer o pai, e eu mereço uma segunda oportunidade de te amar. Nem sempre será fácil, e teremos de descobrir limites e expectativas. Mas sim, Lucas, quero construir uma vida contigo. A alegria na sua expressão era desinibida, transformando-o de autoridade perigosa no homem por quem me apaixonara uma década antes. Ele puxou-me para perto, beijando-me com uma ternura que prometia futuros e família, e para sempre. Sara pigarreou delicadamente. Acho que é a minha deixa para ir embora. Parabéns, seus loucos! Liga-me amanhã, Jessica. Depois que ela e Anthony partiram, Lucas e eu sentamo-nos em silêncio confortável. O braço dele à volta dos meus ombros, a minha cabeça no peito dele. Há algo que preciso de te dizer, disse ele finalmente, sobre os meus planos para o negócio. Olhei para ele. Que planos? Estou a fazer a transição de tudo para operações legítimas nos próximos 2 anos. Hotéis, desenvolvimento imobiliário, empresas de importação que só lidam com bens legais. Anthony gerirá o desmantelamento das restantes empresas criminosas. Quando a Lily tiver 11 anos, ela herdará uma organização completamente limpa. A magnitude do que ele estava a oferecer tirou-me o fôlego. Isso é uma tarefa gigantesca. Todo o teu império, tudo o que o teu pai e avô construíram, não vale a pena perder-vos a ti e a Lily. A sua voz era firme, certa. Passei 10 anos a construir poder e é vazio sem uma família para o partilhar. Quero que a Lily cresça orgulhosa do que fazemos, não envergonhada ou com medo. Isso significa mudar tudo desde a base. Beijei-o, derramando 10 anos de amor, perda e esperança naquela única conexão. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, os seus olhos estavam escuros de desejo e algo mais profundo. Eu amo-te, Jessica Turner. Ele disse, eu amei-te há 10 anos e amo-te agora. Vais casar comigo? Não por causa da Lily. Não por causa da segurança, mas porque és a única mulher com quem eu sempre quis passar a minha vida. A proposta foi imperfeita, espontânea, absolutamente sincera. Sim, sussurrei. Sim, Lucas Valentasi, eu caso contigo. O seu sorriso poderia ter iluminado a cidade inteira. Tínhamos desafios à frente, ajustes a fazer. Uma vida a construir a partir dos fragmentos de erros passados. Mas pela primeira vez desde que ele desapareceu, há uma década, acreditei no nosso futuro juntos. Acreditei que o amor, por mais quebrado que estivesse, poderia curar, se lhe fosse dado uma chance. 6 meses depois de Lucas me pedir em casamento, estávamos no jardim da propriedade, onde o pessoal transformara o terreno em algo mágico. Rosas brancas subiam por treliças especialmente construídas para a ocasião. Pétalas de champanhe espalhadas por um corredor improvisado e assentos íntimos para os 40 convidados que tínhamos convidado sugeriam celebração em vez de espetáculo. Eu usava seda marfim que captava a luz da tarde, elegante sem ser ostentosa. Sara tinha me ajudado a escolhê-lo entre 3 opções que Lucas providenciara, o seu entusiasmo contagiante enquanto me declarava a noiva mais bonita que alguma vez vira. As minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto a senhora Romano ajustava o meu véu, oferecendo o tipo de apoio maternal que me faltava desde a morte da minha mãe. Estás radiante, querida, disse ela com genuíno calor. O Sr. Valentasi tem andado de um lado para o outro desde o amanhecer.
Nunca o vi tão nervoso. A ideia de Lucas nervoso fez-me sorrir. No mês desde o seu pedido de casamento, ele tem vindo a transformar as suas operações, transferindo empresas criminosas para participações legítimas com a precisão metódica que aplica a tudo. Anthony geriu as complexas manobras legais enquanto Lucas se concentrava em construir algo que Lily pudesse herdar sem vergonha. A minha clínica veterinária expandida operava agora a partir de uma instalação maior que Lucas tinha comprado e renovado, completa com equipamento de última geração e espaço suficiente para Sarah trazer mais 2 veterinários. A fundação que estabelecemos juntos fornecia cuidados gratuitos a animais resgatados em toda Boston, realizando sonhos que eu pensara serem impossíveis durante os meus anos de dificuldades financeiras. Mãe, estás tão linda. Lily irrompeu pela sala vestindo o seu vestido de florista, uma criação de tule cor de champanhe que a fazia parecer mais velha do que os seus 9 anos. Os seus caracóis escuros estavam penteados num elegante apanhado, pequenas rosas brancas entrelaçadas no penteado. O pai está à espera lá fora. Ele diz que não consegue acreditar que vai casar contigo. Pai, ela chama a Val assim tão naturalmente agora, a relação entre eles a crescer mais forte a cada dia. Lucas ensinava-lhe frases italianas ao pequeno almoço, ajudava nos trabalhos de casa à noite, lia histórias para dormir com vozes que a faziam rir. Ele estava presente de maneiras que importavam, construindo memórias que a sustentariam pela vida. Estão todos aqui? Perguntei, verificando o meu reflexo uma última vez. Todos, Sarah confirmou, aparecendo na porta com o seu próprio buquê. Como minha dama de honra, ela tinha sido fundamental no planeamento deste casamento, insistindo em detalhes que honravam tanto o mundo de Lucas quanto as minhas preferências mais simples. O quarteto de cordas está pronto. Joseph parece notavelmente elegante no seu smoking e Anthony tem chorado desde que a cerimônia começou. Anthony está a chorar. Isso surpreendeu-me. O conselheiro de Lucas projetava uma competência tão controlada. Aparentemente ele é sentimental em casamentos. Sarah sorriu. Quem diria? Anda, vamos casar-te antes que o Lucas abra um buraco na relva. O jardim tinha sido transformado num santuário íntimo. Os convidados levantaram-se quando apareci, os seus rostos amigáveis e acolhedores. Associados dos negócios legítimos de Lucas misturavam-se com veterinários da minha clínica. A família de Sarah e os poucos amigos que eu mantivera ao longo dos anos de maternidade solteira. 2 mundos a fundirem-se em algo novo. Mas eu só via Lucas, de pé, debaixo de um arco de rosas brancas, a sua expressão paralisada enquanto me via aproximar. Ele vestia um fato feito à medida que realçava os seus ombros largos, o seu cabelo escuro tocado por um prateado distinto nas têmporas. Aos 38 anos, ele tinha crescido na sua autoridade, projetando confiança temperada pela humildade das segundas oportunidades. Anthony estava ao seu lado como padrinho, de facto com os olhos marejados. Joseph estava sentado na primeira fila com a Sra. Money Duke, o Golden Retriever, cuja lesão me tinha inadvertidamente reconectado com Lucas. A presença do cão parecia apropriada, um lembrete das circunstâncias improváveis que nos tinham levado a este momento. Caminhei sozinha pelo corredor, não tendo pai para me entregar, mas não precisando de ninguém para transferir a propriedade. Este casamento era a minha escolha, livremente feita, nascida do amor e não da necessidade. Lily precedeu-me, espalhando pétalas com um toque teatral que fazia os convidados rirem. Quando cheguei a Lucas, ele pegou nas minhas mãos e vi admiração nos seus olhos. Estás deslumbrante, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Tu também ficas bem vestido, respondi, tentando aliviar a intensidade do momento. A cerimônia foi breve, oficiada por um juiz que Lucas conhecia através de contactos de negócios. Escrevemos os nossos próprios votos, promessas que reconheciam o nosso passado complicado enquanto abraçavam o nosso futuro.
Jéssica, Lucas começou, a sua voz firme, apesar da emoção que eu sabia que ele sentia. Há 10 anos, eu cometi o pior erro da minha vida. Eu deixei-te quando devia ter lutado por nós. Perdi o nascimento da nossa filha, os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras. Perdi anos que nunca poderei recuperar. Mas, estando aqui hoje, prometo-te isto: nunca mais te deixarei. Protegerei-te a ti e a Lily com tudo o que tenho. Construirei uma vida digna da tua confiança, um legado digno da nossa filha. Amar-te-ei através de desafios e alegria, através de dúvidas e certezas. Por todos os dias que me forem dados, tu e a Lily são a minha família, o meu propósito, a minha redenção. Lágrimas turvaram a minha visão enquanto eu começava os meus próprios votos. Lucas, quando desapareceste há 10 anos, quebraste algo em mim que eu pensei que não poderia ser reparado. Passei uma década a construir muros, a proteger Lily e a mim mesma de mais mágoas. Então voltaste à minha vida através das circunstâncias mais improváveis, e esses muros começaram a desmoronar-se. Tu mostraste-me que as segundas oportunidades são reais, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Prometo confiar-te o meu coração apesar da nossa história. Prometo construir esta vida juntos como parceiros, não como vítima e protetor. Prometo amar-te plena e completamente. Com toda a força que me ensinaste, eu possuo. Hoje eu escolho-te, Lucas Valentasi. Não porque preciso de ti, mas porque te quero. Isso faz toda a diferença. O juiz pronunciou-nos casados, e Lucas puxou-me para perto, beijando-me com uma ternura que prometia celebrações privadas. Mais tarde, os convidados aplaudiram. Lily guinchou de alegria, e Anthony definitivamente chorou. A recepção fluiu sem problemas da cerimônia. Mesas arranjadas no jardim sob fios de luzes que iluminariam a noite. Funcionários circulavam com champanhe e canapés enquanto os convidados socializavam. A atmosfera relaxada apesar do ambiente formal. Sarah encurralou-me perto do bar, a sua expressão ao mesmo tempo feliz e brincalhona. Então, senhora Valentesi, como é que é ser casada com o chefe do crime mais reformado de Boston? Estranho, maravilhoso, aterrorizante, admiti. Pergunta-me novamente daqui a 1 ano, quando a realidade estiver estabelecida. Justo, mas, pelo que vale a pena, nunca te vi tão feliz. Lucas é bom para ti, Jéssica. Ele torna-te corajosa de maneiras que não eras antes. Ela tinha razão. Lucas desafiou-me a expandir para além dos limites seguros que estabelecera, a arriscar a vulnerabilidade pela possibilidade de uma alegria maior. Juntos, estávamos a construir algo que nenhum de nós conseguiria sozinho. O jantar foi elegante, mas acessível. A senhora Romano superou-se com um menu que misturava tradições italianas da herança de Lucas com a comida reconfortante americana que eu preferia. Seguiram-se brindes, Anthony falando eloquentemente sobre a transformação de Lucas. Sarah fez todos rirem com histórias dos meus anos de dificuldades como mãe solteira. Então Lucas levantou-se, copo erguido, os olhos em Lily, que estava sentada à nossa mesa no seu lugar de honra. Quero agradecer a todos por celebrarem conosco hoje. Mas há uma pessoa que merece um reconhecimento especial. Lily, vens aqui? A nossa filha ela aproximou-se com curiosidade e Lucas agachou-se ao nível dela, produzindo uma pequena caixa de veludo. Quando casei com a tua mãe hoje, ganhei não apenas uma esposa, mas uma família. Tu és a minha filha em todos os sentidos que importam, Lily. Eu amo-te mais do que sabia que era possível amar, e prometo ser o pai que mereces, hoje e sempre. Ele abriu a caixa para revelar um delicado colar, um pequeno pendente de lírio em ouro branco. Esta é uma promessa minha para ti, que estarei sempre aqui, que podes contar comigo, que és amada sem medida. Lily atirou os braços à volta do pescoço dele.
O tipo de afeto espontâneo que as crianças dão livremente. Eu também te amo, pai, disse ela alto o suficiente para todos ouvirem. Não havia um olho seco no jardim. Enquanto a noite caía e a dança começava, encontrei-me nos braços de Lucas, a balançar ao som da música tocada pelo quarteto de cordas. As luzes da propriedade brilhavam calorosamente, as estrelas aparecendo no céu. E a nossa filha dançava com Duque, fazendo todos rir com o seu entusiasmo. Feliz? Lucas perguntou, o seu hálito quente no meu ouvido. Incrivelmente admiti, embora nunca imaginei que a minha vida seria assim. Melhor ou pior do que os teus planos? Fingi considerar. Melhor, definitivamente melhor. Embora me reserve o direito de reclamar quando o teu negócio te mantiver até tarde ou quando a Lily decidir que quer entrar para a organização familiar. Ela vai gerir hotéis legítimos e desenvolvimento imobiliário, não empresas criminosas. Ele lembrou-me com uma seriedade fingida. Caminho de carreira completamente diferente, ainda intimidante. Ela tem os teus olhos e a tua determinação. Tenho pena de quem a subestimar. Ela tem a tua compaixão e a tua coragem. Juntas, ela será imparável. Ele beijou a minha têmpora. Obrigada, Jessica, por me dares esta segunda oportunidade, por confiares o teu coração em mim novamente. Sei o que te custou. Tu ganhaste isso, disse eu simplesmente. Todos os dias tu ganhas. Isso é o que importa. Mais tarde, enquanto os convidados partiam e o pessoal limpava, nós os três sentamo-nos nos degraus do jardim, a observar as estrelas. Lily entre nós. O braço de Lucas à volta dos meus ombros, a minha mão na dele. Uma família forjada a partir de erros e milagres, de paciência e persistência. Isto é perfeito, Lily anunciou com a certeza da infância. Estamos todos juntos agora, para todo o sempre. Para todo o sempre, Lucas ecoou, encontrando os meus olhos com uma promessa que eu finalmente acreditei que ele cumpriria. Para sempre, concordei, apertando a mão dele. O futuro estendia-se diante de nós, desconhecido, mas já não assustador. Quaisquer que fossem os desafios que viessem, enfrentaríamos juntos como a família que escolhemos ser. O amor não fora suficiente há 10 anos, mas o tempo e o crescimento transformaram-no em algo mais forte, mais profundo, sustentável. Encontramo-nos novamente através de circunstâncias impossíveis, e desta vez nada nos separaria. Este era o nosso começo, duramente conquistado e precioso, construído sobre as bases de honestidade e compromisso que resistiriam a quaisquer tempestades que pudessem surgir,